Eu, preparando essa mensagem ontem, eu estava meditando a grandeza do nosso Deus. Eu estava meditando quão poderoso é servir esse Deus. Uma semana, irmãos, que nós nos reunimos. Quantas coisas aconteceram no decorrer dessa semana? Quantas coisas nos passaram, assim como uma própria enxurrada de um temporal na nossa vida. Nós já estamos na metade do mês de fevereiro e parece que essa semana foi maior do que todo o período de 2023 que vivemos. Infelizmente, nesses dias, as chuvas castigaram bastante aqui a nossa região de São Gonçalo. E, irmãos, foram muitas perdas. Foram muitas perdas. Presenciei vários pontos, vários momentos, das chuvas, pessoas. E ali é a nossa preocupação em atender as pessoas. Nós podemos observar que inúmeras pessoas tiveram várias formas de perdas. Perdas de uma forma em geral nessa sociedade. Essas perdas têm ocorrido de todos os âmbitos, meu irmão, de todas as maneiras. Pessoas perderam questões materiais, questões financeiras, questões sentimentais, e fiquei surpreso de pessoas perderem, inclusive, a sua parte espiritual. O desespero é tão grande que houve pessoas que mexeram até com a sua fé. E graças a Deus nós podemos dar uma palavra para a pessoa. Você está aqui. E Jesus Cristo continua o mesmo. Sabe o que é você falar para uma pessoa que perde tudo e ao mesmo tempo ela se desespera ao ponto de perder até a sua fé? É algo que nos impressiona. Confesso para os irmãos que eu nunca vi uma situação tão caótica na nossa cidade. Há muito tempo não vejo coisas como essas, de ver pessoas ter o seu sentido abalado, o seu sentido assolado. Pessoas se sentir insignificantes. Pessoas se sentirem humilhadas. Pessoas se sentirem abatidas ao ponto de achar que ele não merece nem mais viver. E isso tudo veio influenciar essa reflexão desta manhã, porque, quem sabe, pessoas que estão aqui dentro do auditório ou pessoas que estão nos assistindo estão passando por isso ainda. Pessoas ainda estão vivendo isso. Quem sabe, pessoas hoje estão se sentindo assim. E aí a pergunta que eu faço para você nesta manhã, ou as pessoas que estão ao nosso redor, porque se você que está aqui pode ter passado, mas pelo menos você conhece, no mínimo, uma pessoa que passou por esse tipo de problema. Ou quem sabe, várias. E se a gente perguntar para a pessoa assim, qual a sua dor? Quer entender alguém? Pergunta para ela qual a sua dor. Pergunta para ela o que ela está sentindo. Porque às vezes não são muitas palavras, são poucas palavras, mas com um abraço, a pessoa se sente acolhida. Com um abraço você resolve, às vezes, até o equilíbrio dela voltar. E para a mensagem desta manhã, o texto que nós temos para a nossa reflexão está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Um texto conhecido, mas que vem a calhar com situações semelhantes. Esse texto narra um momento de uma mulher chamada viúva de Naim. E o versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela.
Dá um ponto aí, irmão. Duas multidões estão se encontrando. A que vinha com Jesus e a que estava saindo com o defunto. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. O versículo que me chamou muito a atenção foi o versículo 13 e o 14. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Irmão, nós podemos observar muitas coisas nesse texto. Um texto rico de informações, rico em sentimentos, ricos até em quebra de protocolo e regra de uma sociedade para a cultura da época. E é nesse texto que nós vamos dar essa mensagem hoje, a ênfase do que nós queremos falar. Primeiro, eu quero falar para vocês 3 observações iniciais desse texto. Somente no Evangelho de Lucas é registrada essa história. Os outros evangelhos não registraram, somente Lucas. Então eu vejo que é uma história única, vivida e única. Pessoas estão vivendo histórias na sociedade única, porque só a sua história é única, irmão. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está sentindo. Só aquela mulher sabia a dor que estava sentindo de perder um filho. É única. Podemos ter histórias semelhantes, mas diante da sua dor, a sua história se torna única. Segundo ponto, segunda observação, o seu nome não é mencionado. Não tem o nome da mulher, muito menos do jovem. As escrituras simplesmente eram conhecidas por o nome da sua vila e seu estado civil. Naim, a viúva de Naim. Estado civil, viúva. O lugar que ela morava, Naim. Não diz o endereço, não diz a porta, não diz o número o nome da rua, não diz o número. Mas aí eu observo que Jesus conhece e menciona. Jesus não precisa saber o endereço todo. Não, ele sabe. Ele sabe onde te encontrar. As pessoas podem passar o endereço completo, ou pode pelo menos dizer as referências. Jesus encontra. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o endereço. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus Cristo sabe onde te encontrar. Uma terceira observação, nós vamos ver que Naim era um vilarejo. Da época de Jesus, um vilarejo agrícola. Ao pé do Monte Moré. A cidade propriamente dita ficava no caminho não trilhado, ou seja, não era caminho conhecido de trilha para as pessoas que estavam viajando. Ele era afastado, era um local afastado. O acesso se limitava simplesmente a uma estradinha, quem sabe um caminho de lavaium, como diz o pessoal do interior. Mas observe que não importa o local, Jesus Cristo vai até onde você está. Jesus Cristo foi ao encontro daquela mulher. E aí nós vamos começar a observar que a história dela é única, o endereço não importa, mas Jesus sabe aonde encontrar e ele vai ao encontro dela. Porque Jesus Cristo sabia a dor que aquela mulher estava sentindo. Você observa que Lucas começa um relato observando que Jesus estava
Se você ler os versículos anteriores, Jesus Cristo estava em Cafarnaum. E são sentidos, são descidas, são locais diferentes. Geograficamente, não se falava de sair de Cafarnaum para ir para Naim. E você vê que o seguinte, Jesus Cristo tinha acabado de fazer um milagre, que era a cura do servo do centurião. Quando você começa a ler o texto de Lucas capítulo 7. Só que Jesus Cristo já estava conectado com a dor daquela mulher. E o texto começa informando que, no dia seguinte, o Senhor foi para a cidade chamada Naim. A distância era longa. A distância poderia chegar a 2 dias, dependendo da forma que você caminhasse. Ou quem sabe, hoje, de uma forma melhor, poderia se resumir a 8 a 10 horas de caminhada. Então, se Jesus Cristo estava curando em uma cidade, e no dia seguinte ele teria que estar em outra cidade para poder encontrar aquele enterro que estava passando, vocês observem que Jesus Cristo precisou acordar cedo, ou quem sabe nem dormir. Quem sabe ele até caminhou à noite. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Fala assim para o seu irmão, a hora é certa. Jesus Cristo sabe. E Ele vai fazer o que for preciso para estar na hora certa. Se foi necessário ele caminhar à noite, ou sair muito cedo para chegar lá na hora do cortejo, assim Ele fez. E aí eu aprendo que às vezes para a gente estar no momento certo, no local certo, nós precisamos andar, nos anteceder. Nós não podemos esperar, porque pessoas não podem esperar. Quando Deus te chama para socorrer alguém, meu irmão, você não pode parar para pensar, eu acho que eu vou amanhã, eu acho que eu vou... Não, a dor da pessoa é na hora. Se Deus motivou você a fazer algo, você precisa se anteceder. Você precisa andar. Você precisa tomar o rumo e atender ao chamado de Jesus Cristo para atender outras pessoas. Irmãos, nós podemos observar que quando Jesus Cristo se aproximou da cidade, após aquela viagem exaustiva, um rapaz estava sendo levado por um cortejo fúnebre. Que não é uma cena hoje tão comum de fazer cortejo como era feito antigamente, mas às vezes quando você vai passar por um cemitério, às vezes tem que atravessar a rua, não importa, não tem sinal, não tem nada, o pessoal botou a pé no asfalto, todo mundo para, porque há um respeito muito grande. Quantas vezes você circulando aqui, quantas vezes já aconteceu comigo, ao passar, o pessoal coloca o pé na rua, para todo mundo, de acordo com cada um na sua religião, uns fazem sinal, outros não fazem. Pessoas curvam a cabeça, pessoas têm respeito pela situação, porque as pessoas sabem a dor da perda de um ente querido. Lucas conta que aquele jovem, e aí eu entro numa observação desse texto, aquele jovem era o único filho da viúva, e que não havia nenhum outro descendente. Não menciona outro descendente. Era o filho único. Irmãos, perder um filho é algo complicado, e sendo ele único, a coisa piora, toma uma outra gravidade, toma uma outra situação, fica totalmente diferente. É único. Ninguém gosta de perder, ainda mais quando você valoriza, porque você só tem um. E ver um filho morrer é uma tragédia. Mas a gente precisa entender um pouquinho da parte cultural da cidade, da época, porque uma mulher, uma pessoa perder o seu marido, não tinha essa atividade financeira como tem hoje, das mulheres se envolver. Então era muito complicado para uma mulher perder o seu marido, porque quando ela perdia o seu marido, tendo um filho mais velho, ela já passava a ser responsabilidade do filho mais velho. E ao perder esse filho mais velho, e agora? Como será a situação dessa mulher? Ela vai ficar à mercê da sociedade.
Ela não tem em quem se encostar, em quem amparar, em quem resolver a vida dela. Ela não tem o que comer e, quem sabe, ela estava sujeita a morrer até mesmo de fome. E Lucas narra isso de uma forma que mostra que exatamente significava, em termos sociais, espirituais e financeiros, ser uma viúva sem herdeiros na antiga Israel. Era algo muito complicado. E se você observar os dias de hoje, continua sendo também, mesmo sendo numa sociedade ocidental. Hoje, quantos são os casos de mulheres viúvas que os filhos também não estão presentes e a situação dela está complicada? E a vida dela está complicada. Não tem apoio espiritual, não tem apoio financeiro, não tem apoio nenhum na sociedade. Quantas pessoas estão passando isso no dia de hoje, sem nenhum tipo de apoio? E o que chama a atenção nossa é justamente que naquele momento ali, o desespero tomou conta daquela mulher. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no livro de Ruth, capítulo 1, 20 e 21, é um momento onde Ruth, quando Noemi fica viúva, ainda jovem, ela se lamentou. O livro de Ruth vem relatar a situação de Noemi naquele momento. E olha o que ela diz no versículo 20 e 21. Uma mulher que ficou viúva e não tinha filhos. E não tinha mais ninguém para amparar. E diz assim o texto, versículo 20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia, porque me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe a calamidade sobre mim. Olha que peso que esse texto do livro de Ruth mostra a situação de uma mulher viúva e desamparada, ao ponto dela colocar em xeque a sua fé no Todo-Poderoso. Isso é para demonstrar como era a sociedade naquele momento, naquela época, naquela situação ali, naquele ambiente. Uma mulher desamparada. E voltando ao texto, nós vamos ver que é o seguinte: a possibilidade normal para ela era morrer. O normal para ela seria morrer. O normal para ela seria tudo acabado. Tudo acabou. Sabe quando você está passando por algo, que eu não posso aqui tentar descrever o tamanho, mas aquele momento em que você olha para a direita, olha para a esquerda, frente, trás, e você não vê esperança nenhuma para resolver? Sabe quando você se vê encurralado em um momento que você não tem para onde correr? Sabe quando você fala assim, e agora? E agora? O que faço eu da minha vida? Quem sabe poderia falar como o profeta Elias, eu quero a morte. Eu quero a morte. Porque a fé já foi, já desfaleceu. A segurança não tem mais nenhuma. Vontade de viver tornou-se sem sentido. Mas aí, irmãos, aí começa a história dessa mulher, começa a mudar. Porque na história dessa mulher, houve uma intervenção direta do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu digo para você, aonde Jesus chega, Ele muda o quadro da vida da pessoa. Aonde Jesus chega, o que não tinha jeito, passa a ter jeito. Aonde Jesus chega, o que não era, passa a ser. O que não tinha esperança, torna-se em esperança. Precisamente naquele breve momento em que os moradores da vila carregavam o filho daquela mulher para ser enterrado, o que aconteceu? Jesus Cristo encontrou aquela procissão.
o momento exato. Sabe quando não tem mais jeito? Esse é o momento exato. Esse é o momento exato de Jesus Cristo. É aí que ele chega para fazer a diferença. É aí que ele faz a coisa acontecer, irmão. E mais ainda, a situação, a dor daquela mulher, moveu de grande compaixão o coração de Cristo por ela. O que aquela mulher estava passando? Jesus Cristo ficou comovido. Irmãos, entenda uma coisa. A dor que você está sentindo está comovendo Jesus Cristo. Nada passa. A dor que você sente, Deus está presente, acompanhando tudo que está ali acontecendo. Você pode até pensar assim, mas eu estou chorando, eu estou reclamando, eu estou pedindo, eu estou clamando e não estou tendo resposta. Acalme-se, Deus já está trabalhando por você. Acalme-se, meu irmão, Deus está trabalhando por você. Você observa que o cortejo já estava acontecendo, já estava tudo planejado, dia e hora para enterrar o rapaz, e Jesus Cristo já estava se antecedendo e encaminhada para o local. Porque tinha que encontrar. E aí nós podemos observar que através dessa compaixão, algumas coisas aconteceram. Jesus de alguma forma sentiu a situação profundamente desesperadora daquela viúva. Ele viu o desespero daquela viúva. Porque pode ser que ela tivesse passado a noite prostrada no chão, quem sabe? Quem sabe ela não passou a noite implorando ao Pai Celestial pelo tudo que ela estava vivendo. Quem sabe aquele motivo, aquilo ali tudo, ela não fez um questionamento direto a Deus. Quem sabe ela hesitou até mesmo em querer continuar vivendo nessa terra. Ou talvez estivesse até mesmo aterrorizada com a iminente solidão e ter coragem para enfrentar tudo. Porque, irmão, colocar um ente querido numa cova, numa gaveta, sabendo que não mais sai dali, é desesperador. Nem todas as pessoas se conformam com isso. Pessoas, às vezes, passam anos e anos e ainda não se resolveram naquilo ali. O luto de pessoas, irmãos, não dá para a gente comparar. Tem pessoas que um dia ele chora e o luto passa, mas tem pessoas que vira 20, 30 anos e o luto ainda não passou. Só quem sabe é o interior da pessoa. Só quem sabe é quem passa. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Salvador Jesus Cristo decidiu partir de Cafarnaum para Naim, porque ele precisava interceptar naquela procissão fúnebre. A sua compaixão foi de grande. Tanto é que no versículo 13, ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Jesus Cristo nesta manhã está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, pessoas que estão nos assistindo, não chore. O Salvador chegou. Não chore. Estou aqui para resolver a sua situação. Não chore. Eu estou presente em tudo que você está passando. Não chore. Eu estou compartilhando da sua dor. Não chore. Depois ele se aproximou do caixão e, mais uma vez, a questão cultural, ele tocou no defunto, que para um judeu isso não é prática. É uma coisa impura. Jesus Cristo ali, ele quebrou o protocolo, quebrou a regra, porque um milagre precisava acontecer. E, irmão, deixa eu falar para você, e isso aqui me chama a atenção, de Jesus Cristo tocar no defunto, de quebrar essa regra, porque às vezes nós precisamos quebrar algumas regras para poder chegar até as pessoas. Essa lição aqui fica muito viva no meu coração, porque eu preciso quebrar regras de mim mesmo para chegar até as pessoas que estão necessitadas.
Quem sabe você nesta manhã, que está aqui sentado, não precisa quebrar uma regra para poder estender a mão a quem está precisando. Quem sabe você não precisa quebrar um ensinamento que você teve dos seus avós, dos seus pais, de não se envolver com pessoas e poder atender essas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, bem dura. O mesmo cemitério que ele vai frequentar, de repente vai estar do meu lado também. Quem sabe o cemitério, se eu de repente eu for para um Parque da Paz, ele vai estar lá do meu lado, que alguém pode pagar para ele. De repente, se eu estiver no São Miguel, ele vai estar do meu lado, na cova do lado. E aí eu pergunto para você, o que adiantou as regras? O que adiantou as informações de você não querer atender pessoas? O que eu quero dizer para você é simples, meu irmão. Da mesma matéria que você é feito, as outras pessoas que estão passando necessidade também são feitas. Se naquele momento elas estão mal cheirosas, se naquele momento elas estão complicadas, se naquele momento a dor dela está gritando, é nesse momento que eu preciso abraçar. É nesse momento que eu preciso acudir. É nesse momento que eu tenho que estender a minha mão. E aí, nós precisamos quebrar regras. Nós precisamos dar um passo. Porque se o meu Cristo sai de uma cidade, andando de noite, de dia, não importa a hora, porque ele estava sentindo a dor dessa mulher, estava se compadecendo sobre a dor que essa mulher estava passando, por que eu não vou me compadecer de pessoas que às vezes estão ao meu lado? 2 exemplos claros de Jesus Cristo. 1, se tiver que fazer, eu vou fazer. 2, não importa a regra. Não importa o conceito. Se tiver que quebrar, nós vamos ter que quebrar. Sabe por quê? A Bíblia diz que uma alma, uma só alma, não tem valor financeiro no mundo que possa calcular. Uma alma. E aí eu pergunto para você, qual esforço nós devemos fazer por causa de uma alma? Porque, irmãos, você observa que a Bíblia falou que uma multidão acompanhava Jesus Cristo, outra multidão acompanhava o defunto. E aquele milagre ali acontecendo, as pessoas puderam entender o que é o agir de Deus, o que é a presença do Senhor Jesus Cristo, o que significa Jesus Cristo quando Ele chega em algum lugar. Quantas são as casas que hoje estão com uma necessidade de que Jesus Cristo entre e faça morada? Quantos são os lugares que Jesus Cristo precisa chegar? Quantos são as pessoas que precisam ser impactadas pelo amor de Jesus Cristo? E sabe quem é que vai fazer isso? Além da ação do Espírito Santo? Levanta a sua mão, irmão. Levanta a sua mão, irmão. Então fala assim, sou eu. Sou eu. Não abaixa correndo não, deixa a mão levantada. Não fica com medo não, meu irmão. Fala, sou eu. Porque na sua Bíblia e na minha também fala que o ID de Jesus Cristo, quem tem que cumprir somos nós. Somos nós que temos que levar esse evangelho a toda criatura nesta terra. Somos nós, irmãos. Sabe por quê? Porque você já conhece a ação de Jesus Cristo na sua vida. Você já é o testemunho vivo. É você, meu irmão. É você que já entendeu o amor de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que aquele milagre teve uma ênfase muito grande, porque ele resgatou não só uma alma, não só a alma daquele jovem, não só a alma da sua mãe, mas muitas almas que estavam ali, que viram o milagre, aceitaram Jesus Cristo. Ah, como é maravilhosa a presença de Deus. Jesus Cristo estava ciente de tudo de errado que estava acontecendo com aquela senhora. Ele conhecia a sua situação desesperadora. Mas posso falar para você? Esse é o melhor momento para Deus agir. Quando você achar que tudo está ruim,
que tudo está acabado, que não há mais esperança, Jesus Cristo chega. E aí o momento é dele. Nós que pregamos o Evangelho, nós vemos situações de todas as formas de pessoas aceitando Jesus Cristo. Pessoas aceitam, às vezes eu só ouvindo a palavra de Deus, elas já aceitam, já se convertem, amém, glória a Deus por isso. Você vê pessoas, às vezes, que no entusiasmo aceitam Jesus Cristo, mas depois não se firma. Agora, o mais lindo que existe da conversão de uma pessoa é quando ele está passando por uma necessidade muito grande e ele encontra Jesus e entende que só Jesus pode ser o salvador da vida dele e ele continua nesse caminho lindo de Jesus. É muito bom, meu irmão. É muito bom. Sabe o que esse relato desta passagem aqui me responde? Sabe qual é a dúvida que Jesus Cristo tira de todos os nossos corações? Se Jesus nos conhece e se Ele se importa conosco. Esta mensagem responde para você nesta manhã. Primeiro, Jesus te conhece e Ele te responde. Segundo, Ele te responde. Duas situações que causam muitas dúvidas nos corações das pessoas. Jesus, Ele não me conhece, Ele não sabe quem eu sou, Ele não sabe a dor que eu estou passando, Ele não sabe onde eu moro. Tinha uma brincadeira que às vezes falava assim, onde você mora? Na rua que sobe e desce, o número desaparece, e em muitos casos tem acontecido isso, o número das pessoas estão até desaparecendo. Mas eu quero dizer para você, Ele te conhece, e Ele se importa com você. Ele se importa. E fica a segunda lição, como eu já falei, que nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Para você refletir, meu irmão, eu posso convidar já a banda. A sua história é única. Pode haver semelhança, mas a sua história é única. Segundo, Jesus te conhece, mencionando ou não o seu nome, Ele sabe quem é você. Se as pessoas te conhecem pela cidade que você mora, ou se as pessoas te conhecem pelo um apelido, ou não importa, Jesus te conhece. Outro ponto que eu quero dizer para você, não importa o local, Jesus Cristo, Ele vai ao seu encontro. E quarto, Jesus tem compaixão por você. Eu quero pedir você nesta manhã, que de repente se sente desolado, por algo que você passou, ou até mesmo algo que você viu as pessoas passarem. Quem sabe nesta manhã você ainda está com algum tipo de lembrança que te aterrorizou essa semana. Eu tenho várias, meu irmão. Eu tenho várias. Quem sabe você está aí se sentindo atordoado. Quem sabe você está se sentindo até insignificante. Perdi tudo, e agora? A minha vida não tem solução. Quem sabe questões de complexidade. Eu quero dizer para você que o Salvador está aqui nesta manhã. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele é o único capaz de transformar em coisas perdidas com algo muito melhor. Ontem, num socorro que nós prestamos lá, numa doação que nós recebemos, cheguei com uma doação lá e a pessoa falou assim, eu não sabia onde eu ia dormir, agora eu vou escolher onde eu vou dormir. Eu ia dormir no chão, agora eu tenho um sofá e uma cama, eu não sei onde eu vou dormir. Eu falei, dorme um pouco em cada lugar que você vai se sentir bem. O abraço dele foi algo tremendo na minha vida. Como é bom, meu irmão, como é bom. Agradeço a Deus por me proporcionar
essa chance de fazer algo. E quero pedir a Deus que faça isso na sua vida também. Que você não estenda a mão só para receber, mas que você estenda a mão também para doar, para dar, para enviar. Quero convidar você a ficar de pé.